Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem com você? Espero muito que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e apresento para você uma série de videoaulas onde eu vou estar mostrando passo a passo como calcular a área de figuras planas, iniciando nessa videoaula com o cálculo da área de triângulos, dos diferentes triângulos, iniciando aqui pelo cálculo da área desse triângulo. Olha, é um triângulo muito interessante, esse é o triângulo retângulo. Nesse caso é muito simples, basta você fazer base vezes altura e dividir por 2, certinho? Por que dividir por 2? Porque o triângulo é a metade de um retângulo, não é mesmo? No cálculo da área do triângulo, conhecendo-se os valores da base e da altura, especificamente aqui no caso do triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, quando se fala em triângulo retângulo, a primeira coisa que vem à nossa mente em matemática é o tão importante teorema de Pitágoras. São muitos os teoremas na matemática. E o teorema de Pitágoras é uma das ferramentas mais importantes. No caso desse triângulo, por exemplo, se a gente conhecer a base e conhecer a hipotenusa e não conhecer a altura, como que a gente encontra essa altura? Usando o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele diz que a hipotenusa, o lado grande ao quadrado, tem que ser exatamente igual à soma do quadrado dos catetos, dos lados pequenos. Lados pequenos ao quadrado tem que ser igual a lado grande ao quadrado. Então vou pegar aqui h ao quadrado, mais 8 ao quadrado, que são os catetos, os lados pequenos, e precisa ser igual a hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado. Assim vai ser h2 mais 64 igual a 100. Passando de 64 para o segundo membro, 100 menos 64, que dá 36. Como radiciação e potenciação se anulam, eu aplico a radiciação aqui, h é igual a 6. Agora, a área de um triângulo, para ser calculada, conhecendo-se a base e a altura, basta a gente fazer base vezes altura sobre 2. E por que sobre 2? Porque o triângulo é exatamente a metade de um retângulo. Veja aí, está o retângulo e o triângulo é a metade. Então vai ser base, que é 8, vezes altura, que é 6, dividido por 2. 8 vezes 6, 48 por 2, 24 centímetros quadrados é a área desse triângulo. É o mais simples deles. Agora eu vou mostrar para você como encontrar a área de um triângulo quando a gente conhece dois dos seus lados e o ângulo que é formado por esses dois lados, ok? Veja. Eu conheço dois lados, que eu conheço aqui o AC, que mede 10 centímetros, vou chamar de B, e uma característica importante dos triângulos é o seguinte: sempre que tem o ângulo B, olha o B maiúsculo aqui, o lado B, expresso com a letra minúscula, é oposto a esse ângulo B. Se você tiver aqui o ângulo C, o lado C, expresso com C minúsculo, é oposto a esse. Nesse triângulo a gente tem a medida de dois lados e do ângulo que está entre eles. E a fórmula que me permite calcular a área desse triângulo, nesse caso, nem é muito utilizada, é B vezes C vezes seno de alfa sobre 2. O alfa é 60 graus. Então a área desse triângulo vai ser B, que é 10, vezes C, que é 4 raiz de 3. Então dá 10 vezes 4 raiz de 3 vezes seno de 60 graus, que é o ângulo em questão, sobre 2. 10 vezes 4 raiz de 3, 40 raiz de 3, dividido por 2, 20 raiz de 3. E quanto que é o seno de 60? Venham todos aprender de um ângulo diferente, o seno e o cosseno e também a tangente. E os ângulos notáveis vamos memorizar. De uma forma prática você vai precisar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. E a raiz vai no 3 e também no 2. E a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3. Veja que pela tabelinha de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então aqui agora a área vai ser 30. Por que 30? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá
3 vezes 20, 60, dividido por 2, 30. 30 centímetros quadrados é a área desse triângulo. E veja, se eu passar por outro caminho, procurar a altura aqui, usando a trigonometria, eu tenho aqui hipotenusa e vou buscar o cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa, o que é que a gente usa? E o seno no triângulo, como é que a gente usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o seno de 60 graus precisa ser cateto oposto, que é, aqui no caso, H sobre hipotenusa. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto é H. Hipotenusa é 4 raiz de 3, multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, vai ser 2H. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, que vezes 4 dá 12. Se 2H vale 12, 1H vale 6. Veja como que vai dar certinho. Se o H vale 6, a gente pode usar a fórmula do exemplo anterior, que é base vezes altura sobre 2, porque agora a gente tem a base, que é 10, a altura, que é 6, e vai dividir por 2. 10 vezes 6 dividido por 2, que dá 60 dividido por 2, que dá 30. Tá vendo? Que por ambos os caminhos tem que se chegar ao mesmo lugar. Só que muitas vezes a gente tem os dois lados e o ângulo e não tem a altura, né? Então a gente usa essa formulazinha. Agora eu vou mostrar para você também como calcular a área do triângulo inscrito em uma circunferência. Aqui nós temos uma circunferência, eu vou colocar um triângulo aqui inscrito. Vamos supor que esse lado do triângulo meça 10 raiz de 2 e esse lado também 10 raiz de 2. Vamos supor que o raio dessa circunferência meça 10 centímetros. Então, como calcular a área desse triângulo nesse caso? A área do triângulo inscrito na circunferência é A vezes B vezes C sobre 4 raios. Veja, A, 10 raiz de 2, vezes B, que é 10 raiz de 2, vezes C. Quanto que mede o C? Se o raio é 10, C aqui pega 2 raios, pega 20, sobre 4R, 4 vezes 10. Fazendo aí as contas, 10 vezes 10, 100, vezes 20, 2.000, 2.000, vezes raiz de 2 por raiz de 2, dá raiz de 4, que é 2, sobre 40. Quando a gente simplifica, 200 vezes 2, 400, dividido por 4, 100 centímetros quadrados. Por que eu peguei esse triângulo? Para mostrar para você que por ambos os caminhos que a gente passar, tem que se chegar na mesma resposta. Vamos supor que a gente pegasse aquele cálculo convencional, conhecendo-se a base e a altura. Lógico que aqui eu conheço a altura. Se o raio é 10, a altura também vai ser 10. Porque aqui a altura desse triângulo também é raio. Então basta fazer base, que é 20, vezes a altura, que é 10, dividido por 2, que dá 20 vezes 10, 200, dividido por 2, 100 centímetros quadrados. Mas eu estou fazendo desse para te mostrar que funciona. Mas aqui nós podemos ter vários tipos de triângulos inscritos. Olha, vamos pegar isso aqui todo malucão. Vamos supor que a gente conheça esse lado que meça 8, esse lado meça 10, esse meça 12 e a gente conheça o raio. Como calcular a área desse triângulo? Nesse caso ele é inscrito usando essa fórmula. A área do triângulo vai ser A vezes B vezes C. Então vai ser 10 vezes 8 vezes 12 sobre 4 vezes o raio, que é 6. Aqui a gente simplifica, porque quando a gente simplifica, né? 8 dividido por 4 dá 2. A gente simplifica e simplifica. 12 dividido por 6 dá 2. Olha, meu amigo, minha amiga. E essa simplificação evita contas grandes, né? Evita a fadiga, não é mesmo? Sobrou o quê? 10 vezes 2, 20 vezes 2. 40 centímetros quadrados, ok? Agora eu vou mostrar para você como calcular a área de um triângulo quando você conhece o valor dos 3 lados do triângulo, porém não conhece a altura. Aí você vai trabalhar com a área do triângulo qualquer. Se você tiver um triângulo, por exemplo, que meça os lados aqui 5, 7 e 10 e não conheça os ângulos, mais nada, ficaria difícil para você achar a altura. Tem como achar? Tem sim, nas relações métricas no triângulo retângulo. Porém, tem uma fórmula de cálculo que a gente usa, que é
A área do triângulo é igual a P que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Calma, parece difícil, mas não é. O que é P? P vem de perímetro. O perímetro é representado pela letra P maiúscula. Então o perímetro do nosso triângulo aqui vai ser 22, 7 e 5, 12, com 10, 22. Agora esse Pzinho minúsculo é o semiperímetro, ele é a metade do perímetro, ele é P sobre 2, ele é 11. Então basta você usar isso aqui dentro. Olha, 11 que é o P, aqui 11 menos A que é 5, depois 11 menos B que é 7, depois 11 menos C que é 10. Isso aqui poderia alternar, não faria diferença, né? Certo é que 11 vezes 11 menos 5, 6, 11 menos 7, 4, 11 menos 10, 1. Multiplicando aí, 6 vezes 4, 24, vezes 11, 264 centímetros quadrados. Agora, isso dá aproximadamente quanto? A gente vai usar a calculadora. 264, raiz quadrada, aproximadamente 16,25 centímetros quadrados, aproximadamente. Agora que eu já falei sobre os vários tipos de triângulo, vamos aí para uma situação problema, vamos à prática. Suponhamos a seguinte situação. Jonas quer calcular a área do seu terreno para ver se consegue pagar o IPTU à vista e assim conseguir o desconto de 10% que está sendo oferecido pela prefeitura de sua cidade. Ele sabe que a prefeitura cobra R$2 por metro quadrado de área não construída no pagamento a prazo e tem a planta do terreno cujos lados medem 50 metros, 120 metros e 130 metros conforme o desenho abaixo. Jonas quer saber qual o valor que teria que pagar se optasse pelo pagamento à vista. Calcule esse valor. Então aqui está a planta baixa do terreno de Jonas. Nós sabemos que um dos lados mede 50, obviamente o menor, o outro 120, né? Certamente esse segundo menor aqui, ou segundo maior, e um outro maiorzão aqui mede 130 metros, um terreninho bacana, porém num formato extravagante. E para que Jonas possa fazer esse cálculo, né? Ele pode utilizar a fórmula do triângulo qualquer. Ele não sabe quanto que mede esse ângulo, pode ser que seja 90, pode ser. Mas no momento, como ele não sabe, é mais fácil ele usar essa fórmula de cálculo da área do triângulo qualquer, quando se conhece os três lados, mas não se conhece nenhum ângulo. Então, primeiro nós vamos procurar o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, 50 mais 120 mais 130, que dá 300. Se o perímetro é 300, o semiperímetro, o Pzinho, é a metade, 150. Então vamos lá. Semiperímetro, 150. P menos A, menos 50 dá 100. P menos B, 150 menos 120 dá 30. P menos C, 150 menos 130 dá 20. Aqui eu vou até organizar isso aqui para simplificar. Então o cálculo do IPTU a prazo é 3.000 vezes R$2, que daria 6.000. O IPTU à vista vai ser 6.000, que seria o pagamento de 3.000 metros a R$2 cada metro, vezes 90%. Por quê? Porque tem desconto de 10%. Então aqui, corta zero, quando a gente simplifica, ficou esses dois zeros aqui, né? 6 vezes 9, 54. Então, a solução, 5.400. Então, aqui eu trouxe para você uma situação que pode ocorrer aí na prática, porque o canal é Matemática Simples e Prática. Olha, meu amigo, minha amiga, caro estudante, meu jovem, minha jovem, se inscreva aí. Eu vou trazer essa série de videoaulas sobre cálculos de áreas de figuras planas. Você assistindo essa série, com certeza você vai ficar o bambambam, a bambambam da matemática, eu te garanto. Que bom que você assistiu essa videoaula, muito obrigado pela sua atenção. Pensando no seu sucesso, para que você aprenda matemática e detone aí nas provas dos vestibulares e do Enem, eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.